culto, dessa série de sermões ou campanha, como você queira. Eu prefiro chamar de série de sermões com a temática de família. E alguns de vocês já devem ter visto que o tema que ficou para mim é pais segundo o coração de Deus. E antes de iniciar, eu tenho que fazer algumas considerações, porque definitivamente eu não tenho aqui nenhuma pretensão de ditar regra para ninguém como criar o filho de vocês, ok? Não é nada disso. Eu só vou trazer alguns princípios bíblicos com algumas aplicações no nosso dia a dia que com certeza pode te auxiliar, pode retratar a sua vida, até mesmo para aqueles que não são pais ainda. Por ser princípio bíblico, sempre nos somará de alguma forma, nos ajudará de alguma forma. O texto escolhido é um texto famoso, está lá no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, no capítulo 6. Obrigado. Efésios 6, os versículos 1, 2, 3 e 4. E Efésios 6 é um capítulo que vale realmente a pena ler. É um capítulo muito rico, muito diverso em temática. E esses 4 primeiros versículos falam bastante sobre o tema de hoje. E ainda que hoje não seja o caso de uma pregação estritamente expositiva, será feita a exposição do texto bíblico. Eu peço que, após a leitura, não fechem suas Bíblias e confira tudo que eu disser, confira todas as aplicações. Eu, pensando em preparando o sermão, eu até estava comentando com o pastor André que seria um pouco audácia, né? Um recém-pai, 2 anos só que eu sou pai, 24 anos de idade, e aqui pregando sobre pai segundo o coração de Deus. Mas algo interessante que a gente vai ver depois da mensagem, que me faz estar aqui com tranquilidade, é o fato de que, independente de qual seja a minha circunstância, um pai de 10 filhos com 40 anos de patriarcado ou qualquer outra circunstância, ainda assim eu estaria aqui não segundo a minha autoridade. Então é isso que me compete, ainda estar aqui, ainda que eu não tivesse filhos. Se eu estou aqui trazendo princípios bíblicos, eles podem ser aplicados a todos nós. O versículo 1 do capítulo 6 de Efésios diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, não fechem a Bíblia de vocês aí. E, como eu estava dizendo, se houver alguma desconfiança ou algo do tipo, não joga fora não. Aproveite essa desconfiança para você prestar atenção no que for falado, julgar o que for falado, porque o que não deve ser julgado é a Bíblia Sagrada, mas a profecia que sai do profeta, Tessalonicenses 5, diz que ela sim deve ser julgada. Então, analise. Eu digo sempre, não feche sua Bíblia. Eu fico feliz de você confiar em mim, mas continue com sua Bíblia aberta para garantir que seja a mensagem de Deus. Sobre a temática de hoje, Pai segundo o coração de Deus, algo interessante que nós podemos abrir para falar sobre isso é que, maior ou em menor grau, todos nós fazemos planejamentos. Você um dia talvez planejou uma viagem,
você planeja o seu final de semana. Sexta-feira Santa, por exemplo, teve a Páscoa. Ainda que o resultado tenha sido, não, eu não vou fazer nada de especial, nenhum peixe, nenhum salmão, ainda que o resultado tenha sido esse, isso é resultado de um planejamento. Nós vivemos de planejamento. Implícito ou explicitamente, você tem um planejamento para quando acabar o culto hoje, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai encontrar em casa, talvez você deixou alguma outra coisa em casa. Enfim, nós planejamos muitas coisas. Planejamos trocar de emprego. Se bem que ultimamente, né, trocar de emprego já é um luxo assim. Trocar de emprego. De tão escasso que está. Mas nós sempre planejamos. Isso para coisas triviais de nossas vidas. Isso para coisa rotineira. Isso para coisa que tem até uma importância, mas muito pouca. Mas sabe uma coisa que às vezes nós não nos pegamos planejando? Uma coisa que nós simplesmente vivemos, saímos vivendo? A educação de nossos filhos. Como vamos educar os nossos filhos? Parece que por a gente ter nascido e vendo pessoas tendo filhos e criando filhos, netos, por aí vai, parece que isso fica muito normal, ou, não sei, pelos afazeres, por ter que trabalhar, não sei, algum motivo faz com que não seja tão normal nós sentarmos com quem quer que seja, tá? Ainda que aqui talvez eu utilize termos como pai e mãe, e utilize o princípio patriarcal, isso se aplica para os avós, para os pais adotivos, para os responsáveis, em suma, será referente aos responsáveis de crianças ou adolescentes de jovens, ok? Então, nós não nos acostumamos e não temos o costume de sentarmos com quem nos ajuda nessa educação e falar como nós vamos agir com essa criança, como nós vamos agir com esse ser independente que é independente de nós. Nós não temos esse costume. Grande parte de nós saímos vivendo a vida e, sei, parece que o objetivo do pai e mãe é não deixar o filho morrer. Pronto, já está de bom tamanho. Deu comida, não morreu, tá bom. Alguns ainda se esmiuçam mais, né, e falam assim: eu só quero que estude, fique longe das drogas, da bandidagem e tá bom. Tá bom? Estamos numa igreja, temos princípios cristãos, e tá bom isso? Eu sei que está melhor do que se envolvesse com drogas, se tivesse da bandidagem, eu sei disso. Mas é o máximo que a gente chega de planejamento? É alimentar para não morrer, e afastar das drogas, e eu quero que meu filho se forme. Pronto. Seria só isso? Ainda existe muito mais. E num simples versículo que nós acabamos de ler, o versículo 4, tem uma profundidade enorme com relação a isso. Ele fala: cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas antes de falar do versículo 4, um princípio interessante que nós podemos deter desse capítulo 6 é que para o povo a quem essa carta foi escrita, para aquela época, toda essa preocupação com a criança era simplesmente revolucionária. Na antiguidade, e até mesmo numa antiguidade não tão antiga assim, os pais e os responsáveis tinham poder absoluto sobre as crianças. E absoluto não é o que você está pensando aí de mandar, não. É absoluto mesmo. Meu filho é o meu objeto. Eu poderia vender o meu filho como escravo. Sim, era isso. Eu poderia arrumar algum motivo convincente e matar meu filho, se ele estivesse na minha tutela. Assim era o Oriente Antigo, assim eram os tempos antigos. Isso foi acabando com os tempos, isso ainda não acontece, mas na época
Às vezes a gente pode ver aquele versículo em que Jesus fala: vinde a mim, deixai vir as minhas criancinhas, e a gente usa como versículo de EBF, né? É versículo para falar para as criancinhas, mas isso era simplesmente incrível para aquela época. A atitude dos discípulos, não deixar as crianças chegarem perto ali, era simplesmente normal, porque criança não tinha, entenda o que eu quero dizer, não era vista com dignidade, não era vista como um indivíduo, não era vista como um ser importante. Criança não era um ser importante. E quando Jesus disse, Jesus ali que era para a época, né, um famoso rabi, falando coisas muito sábias, trazendo muitas novidades ali, e ali muita gente importante ou não importante reunida ali, e aí simplesmente Jesus repreende os discípulos e fala: deixai vir a mim as criancinhas, pois é dela o reino dos céus. Isso tem uma profundidade simplesmente gigantesca. E isso para nós, ainda que hoje nós não possamos vender nossos filhos como escravos, ainda que nós não possamos simplesmente arrumar um motivo para matar nossos filhos, ainda que tentem, né, dentro da barriga arrumar algum motivo para matar nossos filhos, mas aí seria outro assunto. Ainda que isso tenha mudado, esse princípio do Novo Testamento, principalmente, porque no Antigo já existia, tá? De Efésios 6, de Colossenses, de Deuteronômio 6, de Mateus, em que Jesus fala aquilo, traz para nós um princípio muito interessante, muito importante. Nós devemos olhar para nossas crianças, olhar para os nossos filhos, ou mesmo não sendo nossos filhos, falando aqui num ideal de comunidade. É claro que em um nível de importância menor, mas todo mundo que está aqui é membro dessa igreja, tem participação na educação de todas as crianças aqui. Do Tito, por exemplo. Não estou dizendo que você deve se preocupar com a alimentação dele, com o que ele deve fazer ou não fazer, mas uma preocupação de comunidade deve existir. É por isso que os jovens que não sequer namoram que estão hoje aqui, essa palavra também serve para vocês. Então, esse princípio é para que nós olhemos para esses seres e realmente olhemos para ele como pessoas dignas e importantes. Muitas vezes nós confundimos as coisas e olhamos como seres pequenos, indefesos, fofinhos, puros e por aí vai. Mas esquecemos que é um indivíduo como você, igual a você. As crianças são indivíduos. E é claro que ela tem as mais diversas etapas de sua formação, mas ali são etapas de formação de um indivíduo. Etapas de amadurecimento de um indivíduo, mas desde sempre ela é um indivíduo. Vamos ao versículo 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Esse conceito de justiça em Paulo é muito interessante, que ele é um pouco amplo. E quando ele relaciona a obediência dos filhos aos pais como sendo justo perante ao Senhor, ele está simplesmente dizendo, dentre outras aplicações, que não é algo simplesmente arbitrariamente inventado. Não é que Deus olhou lá, não tinha essa necessidade, e aí ele falou: não, aqui eu vou criar a família, e deixa eu ver o que está faltando. Tá, o filho obedece esses mais velhos. Não é isso. Ser algo justo perante Deus quer dizer que é algo simplesmente correto, é algo alinhado com a verdade. Eu sempre dou o exemplo de uma calça justa. Imagine uma calça mais justa. Com isso eu quero dizer que a calça está alinhada com as curvaturas do meu corpo. Justiça tem uma das aplicações, tem outras várias, tá? É isso. Estar alinhado com o correto. Ser justo perante o Senhor é estar alinhado com Deus, com as verdades transcendentais de Deus. E o objetivo de um pai e de uma mãe, segundo o coração de Deus, é destinar e guiar esses novos filhos a serem justos perante o Senhor.
E, baseado no versículo 1, a obediência a nós, responsáveis, pais ou mães ou avós, ou o que quer que seja, é uma das primeiras coisas com essa justiça. E olha só que interessante. Aqui na Igreja de Nazaré nós temos alguns ministérios, entre eles é o Ministério do MED, em que cuida de tudo que é relacionado ao ensino, o Ministério do JNI. Tanto nessa igreja como em outras denominações também existem outras especificidades de ministério. Existe Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes, de Juniores, de Jovens Adultos, de Adultos, Ministério de Idosos, Ministério de Casais, Ministério de Solteiros, Ministério de Noivos. Existe para tudo isso. Agora, imagine uma realidade em que na sua igreja e em qualquer outra igreja não existisse JN, não existisse Ministério de Jovens, não existisse Ministério Infantil, simplesmente seria igreja. Como seria essa realidade? É simples responder. Existe uma época em que o pano de fundo, a realidade por detrás, era essa. Só existia a eclésia, só existia a igreja. Não tinha ministério de cada faixa etária, de cada circunstância, de cada língua. Não! Eu digo cada língua porque tem igreja que tem um ministério de uma classe só em inglês. Existe isso. E essa circunstância, essa época, é a época bíblica. Os escritores bíblicos, quando escreviam concernente a qualquer faixa etária ou grupo da igreja, viúvas, solteiros, casados, crianças, tudo isso não tinha como pano de fundo um ministério. E por que isso? Porque o normal, o habitual de um discipulado não era ministérios específicos, mas era a família. A Bíblia foi escrita com uma premissa básica de que ministério de jovens, ministério de crianças sequer existe. E eu não estou dizendo aqui que não deve existir, tá? Não me entenda mal. Mas a premissa básica é que ministério infantil, ministério de jovens, ministério de casais sejam complementos, sejam acessórios. Porque a educação bíblica, cristã ou não, ou cidadã, ela é familiar, ela é dentro de casa, com o pai, uma mãe, com o pai, uma avó, com só uma avó, e aí eu já expliquei que não importa, né? Com o responsável e com uma criança ou jovem adulto. Isso deveria nos alertar para a importância de nós tomarmos essa importância, pegarmos essa responsabilidade e batermos no nosso peito, que é nossa responsabilidade. Entenda bem, se você é dessa igreja aqui e tem um filho jovem, ainda que a JNI seja a melhor JNI do Brasil, do mundo, ainda que o Adiel, né, que é o líder global da JNI, da Igreja de Mesquita, filho do pastor Amadeu, Adiel Teixeira, veja a nossa JNI como um exemplo, ainda que esse fosse o caso. A responsabilidade do seu filho não é da JNI, não é da JNI, da sua criança, não é do Ministério Infantil, não é sua. E ponto final, tá? Não tem discussão. E ponto final. E isso se aplica, eu não vou aumentar aqui, mas isso se aplica também com a questão secular, entre aspas, né? Isso já é até muito falado, que escola não educa, não é verdade? Escola ensina. Quem educa é você. Os princípios vêm de você. E se você for esperar que escola eduque, hoje em dia então, se você não educar, se você não pegar essa responsabilidade de jogar no seu peito, então aí vai ficar complicado.
Mas se nós entendemos que esse ser que está sobre a nossa responsabilidade é um indivíduo e tem tanta importância para Deus como nós temos, nós vamos pegar essa responsabilidade para nós. Ainda que nós instruamos ele a vir para a JMI, a vir para o Ministério Infantil, que seja um acréscimo, um bônus. Se a JMI sumir daqui, que faça pouca diferença. Se o Ministério Infantil sumir, que faça pouca diferença. Que a diferença seja só que você vai ter um pouco menos de paz durante o culto, né? Porque seu filho, se for em relação ao Ministério Infantil, não vai deixar você assistir muito bem. Que essa seja a diferença. Só isso. Mas a nível educacional, que não faça diferença nenhuma. Isso o versículo 1 diz sobre os filhos. E essa justiça, ela tem ligação com verdades divinas e eternas. O versículo 2 e o versículo 3 diz assim: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, a prova de que a obediência é ligada com essas verdades divinas e eternas é que Deus, nesse mandamento que foi repetido no Novo Testamento, Ele não fala simplesmente obedeça, cumpra, filho, cumpra o que seu pai e sua mãe disseram. Não, é algo superior. Ele diz honre, é algo a mais. Honrar não quer dizer necessariamente somente obedecer. E isso nos faz lembrar, né? Lembra aí, quando o seu filho te obedeceu, só que te obedeceu batendo na parede, chutando as coisas, gritando. Ele pegou o que tinha que pegar, te obedeceu, mas você foi honrado por ele? Não, né? Viu como honrar pai e mãe é algo superior? Honrar pai e mãe é algo que tem ligação com as verdades de Deus, verdades eternas, verdade divina, porque é algo justo perante Deus. Não é algo simplesmente que Paulo, Jesus e Deus aprova. Não é algo simplesmente que é mais inteligente. Não é algo simplesmente que é algo que dá mais certo, que é provado de dar mais certo. Como cristão não serve aquele negócio, ouviu falar, né? Um ditado popular. Até cristãos não costumam falar nesse termo, mas falam em outro, né? Que fala que praga de mãe pega. Eu ouvi falar, tem praga, ou me fala outras coisas também. Qual é a outra frase que fala? Praga, sumiu aqui. É porque eu pensei em outra é pior. Não diga de mãe pega, então é pior. Mas vocês entenderam, né? Com os cristãos, isso não existe. Um filho obediente não obedece porque praga de mãe pega. Por favor, perdoe praga, porque eu não achei a palavra aqui. Mas vocês entenderam. Não é porque praga de mãe pega. Obedece porque honra. Obedece porque tem temor. Obedece porque reconhece a autoridade. E a gente vai ver que boa parte da perca da nossa autoridade como pais e responsáveis é culpa da mídia? Sim. Da escola e do vínculo social? Sim. Do filho? Sim. Mas boa parte, e quase que majoritariamente dessa parte, é nossa. A responsabilidade é nossa. Vamos ver que nós confundimos a nossa autoridade. Mas isso está no versículo 4. Diz assim: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando eu falei que nós perdemos nossa autoridade, isso se deve a diversos fatores. E eu não proponho aqui, não tenho nenhuma pretensão, como eu disse, de ditar regra, primeiro. E segundo, de ser exaustivo. Aqui não será um tratado sobre como educar seu filho. Não, longe disso. Sequer haveria tempo para isso. Mas um dos princípios muitas vezes nós misturarmos
a autoridade que na verdade vem de Deus como sendo nossa. Nós não escravizamos nossos filhos mais, nós não matamos por banalidade os nossos filhos, mas sim, nós pegamos nossos filhos e temos uma relação com ele de posse extrema. E muitas vezes agimos para protegê-lo, não simplesmente como agentes de Deus, mas simplesmente como os filhos quando são bebezinhos fazem. Não tem? O Tito está fazendo ultimamente, pega um brinquedo dele e ele fala, não, é meu. Nós agimos assim. Na verdade, o princípio da nossa ação está totalmente errado. É um princípio de posse. Não é um princípio de educação, é um princípio de posse. É completamente normal a gente lamentar o nosso bebezinho crescer. Normal. Mas é completamente anormal nós tratarmos alguém que não é mais bebê como bebê, com sentimento de posse, com apego ao meu bebê. Entendeu como a autoridade está distorcida? Entendeu como os princípios estão distorcidos? O versículo 4, Paulo fala sobre a ira. Ele diz, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os motivos que nós conseguimos irritar os nossos filhos são os mais diversos. E eu creio que o último motivo seja aquele motivo que você está brincando com o seu filho, de perturbar ele, de cutucar ele. Não é isso que Paulo quer dizer, não é isso. Isso aí é uma mera brincadeira. Não sei que você fique horas a fio, né? Aí é demais, né? Aí também ninguém aguenta, né? Por fazendo posse do seu filho a 3 horas seguidas, vai morrer de tranquilo. Tá? Mas não é esse tipo de irritar que Paulo se refere. E os motivos, como eu falei, não vai dar para chegar à exaustão aqui, mas já ouviu falar que violência não é violência? Certo tipo de violência só é interrompido com violência, com outra violência. Eu sei disso. Mas um princípio violento gera violência. Com isso, fica a pergunta: será que a nossa ira tem lugar na educação dos nossos filhos? Será que a nossa raiva tem lugar na educação dos nossos filhos? Abra comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Agora a parte mais importante para nós hoje: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Volte para o versículo 1 do capítulo 6 de Efésios e leia comigo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A missão dos nossos filhos é obedecer os pais deles no Senhor, pois isso é justo. Nossa missão é instruí-los nessa missão, de serem obedientes a nós, dentre outras missões, pois isso é justo. Só que quando nós colocamos a nossa ira no meio, é impossível que os nossos filhos sejam inclinados a nos obedecerem pela justiça de Deus, porque isso é justo ao Senhor. Porque Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 diz que a ira não produz a justiça de Deus. A nossa ira não produz justiça de Deus. A nossa ira, ela pode acontecer? Pode. É muitas vezes uma válvula de escape. Mas o que a Bíblia recomenda sobre a ira? Irai-vos e não pequeis. Outra coisa: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se está irado com alguém, antes do dia acabar, que isso passe. E outra coisa: seja pronto para ouvir
tardio para falar e tardio para irar-se. Irar-se é uma válvula de escape, mas é a última. E quando você está irado, você está ali, você tem o direito de ficar irado, mas no momento da sua ira, você não tem direito de mais nada, a não ser ficar irado. Entra no quarto, e agora eu vou repetir o que a mãe falava, né? Bate a cabeça na parede, a sua, bate a cabeça na parede, chuta a parede, se estapeia, mas fica na tua. Passa a sua ira lá, compra um saco de pancadas, deixa a sua ira lá. A Bíblia nos instrui que a ira tem lugar na vida do cristão, mas como em última instância, e um cristão irado é um cristão que não está apto para fazer nada. Quanto mais educar um filho irado. A palmada tem lugar na educação? Tem lugar na educação. Mas já ouviram aquela dica que é muito bom? Se você não quer gastar quando for fazer compras, vá fazer compras de barriga cheia. Fazer compras com fome, aí é perdição. Tudo de mais gostoso que você vê, teu cérebro logo diz, pega, e aí vai. E aí você perde a noção do dinheiro que está contado. Vai ter que chegar lá no caixa e falar, não, parou aqui. E tem mais 2 carrinhos lá, porque você se empolgou. Estava com fome. Vocês que têm costume de ir no Cristal, né, aqui perto, se você tem aquele costume de comer o salgado no sucão depois, coma antes. Seja inteligente, coma antes. Vai estufado fazer compras. Que ali você vai estar mais racional. A fome não vai influenciar a sua compra. Você não vai comprar besteira, não vai comprar em excesso. Eu vou ter que explicar, mas vocês já entenderam, né? Da mesma forma, você pode bater no seu filho? Pode, eu não vou dar uma aqui de lei da palmada, não. Mas se controle. Não bata irado. Eu sei que isso é um pouco difícil, a nossa ira, né? Quem está falando isso para vocês, tem vontade de pegar um bebezinho lindo, maravilhoso e jogar na parede, muitas vezes. É simplesmente assim. Não aguenta mais, é jogar na parede. Tamanha ira. Não pense que o tipo que ri para vocês aqui é o tempo todo assim. E vocês sabem o que eu estou falando. Mas eu não posso confundir. Eu tenho que... E aí é uma linha muito tênue, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que esfriar a cabeça, eu não posso esfriar muito tempo, porque senão eu vou repreendê-lo e ele vai passar tanto tempo que ele não vai nem entender por que apoiou. Pô, já faz 2 horas. Então, é uma linha muito tênue. Mas o princípio que nós pegamos de Paulo é que a ira não tem lugar na nossa educação. E a ira não tem lugar porque a ira, ela toma a nossa autoridade como sendo nossa, como vindo de nós. E uma autoridade vinda de nós, ainda que traga uma mudança externa, ainda que o seu filho, que já tem idade para entender, te obedeça, mas te obedeça com o coração sangrando de tanto ódio por você, e só não faz aquilo porque sabe que vai apanhar, ainda que isso faça com que ele fique sentado, emborrado, ainda que tenha uma mudança externa, o coração não foi tocado, porque você misturou a sua ira, porque você confundiu a sua autoridade. E na verdade, lembra que eu falei que eles são tão dignos quanto nós? Na verdade, os pais são nada mais nada menos do que agentes de Deus para com os filhos. E acabou aquela história antiga, nunca existiu, né? Mas os homens repetiam isso. Os filhos não são propriedade do pai. Nós somos agentes de Deus. E isso nos ajuda e muito. Quando nós nos colocamos como agente de Deus, a nossa autoridade não diminui, ela aumenta. E a nossa vivência, a nossa prática, ela é facilitada 1000 vezes. Sabe por quê? Porque enquanto você
assume a autoridade para você. Enquanto você toma o seu filho ali através da ira, através da briga, e eu não estou contra a briga, tá? Entenda? Através da repreensão excessiva, do bater excessivo, ainda que tenha essa mudança externa, o seu filho não teme a Deus. O seu filho está somente ali se tornando um idólatra, mesmo sem perceber. Por que idólatra? Lembra que idolatria não é só acender vela ou incenso. Idolatria é colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Se o temor a homens está no lugar do temor a Deus, seu filho está formando um idólatra. Se o teu filho tem medo somente do seu bater, da sua repreensão, e você não direciona a sua autoridade como vinda de Deus, como você sendo um agente de Deus, o seu filho só tem mudança externa, mas ele é um idólatra. Ele cumpre aquilo porque ele tem medo de você e só. O coração não foi tocado. Fora da sua presença, ele vai fazer a mesma coisa. E você sabe o que faz. Agora, quando o coração é tocado, quando nós transferimos, deixamos claro que estamos ali educando nossos filhos como agente de Deus, aí as coisas mudam. Aí o nosso filho sabe que naquele lugar que nós não estamos, Deus está. Deus está. Aí o coração foi tocado. Então, mudanças externas muitas vezes a gente se sente meio obrigado a fazê-las, né? Aquela vergonha que a gente sente no shopping, no círculo familiar. E eu devo repetir aqui, não estou indo de encontro a você dar palmadas no seu filho, a brigar com o seu filho. Eu estou tratando aqui só de princípio. Como eu disse, eu não vim aqui para ditar regra para ninguém. E eu seria o último, né? Sou o pai mais novo dessa igreja, então se fosse para ditar regra, eu seria o último. E se fosse para ditar regra, o tempo não daria. Mas o princípio é que a nossa autoridade, ela vem de Deus. E existem ocasiões que nós conseguimos repassar isso aos nossos filhos. Como eu disse que isso faz nossa tarefa ficar mais fácil, é porque o nosso filho, quando nós jogamos a autoridade para Deus e falamos, filho, eu tenho uma autoridade aqui de Deus, sou um agente de Deus, não com essas palavras, né, mas com atitude, você demonstrar para ele isso, você não se sente na obrigação de ser perfeito. Aquela história em que você ficar escondendo o defeito do seu filho e não precisa mais. Você vai ser até bom ele ver os defeitos. Ele vai ver que está no mesmo barco que você. Ele vai ver você orando e clamando por misericórdia. Ele vai ver que ele é igual a você. Se você se apresentar como um super-herói pro resto da vida, um dia ele vai ver o super-herói falhando. E vai ser um dos piores dias da vida dele. O super-herói dele, quando ele vê o super-homem dele em contato com a criptonita, aquilo lá vai quebrar o coração dele. A grande decepção, meu filho. A grande decepção. E o pior, um pai que se coloca como super-homem, uma mãe como uma super-mulher, além de ter essa decepção, até chegar a essa decepção, é aquilo que eu falei. Está criando um filho, não temente a Deus, um filho idólatra. Idólatra de você. De você, de homens, de autoridades, de palmadas, de alguém mais forte que ele. Idólatra. O lugar máximo do coração dele não é Deus, é alguém mais forte que ele. No primeiro caso, são vocês, pais, somos nós, mas pro resto da vida vão ser outras pessoas. Sobre esse assunto, ainda no versículo 4, ele fala para nós criarmos nosso filho segundo a instrução e conselho do Senhor. Então, jogarmos essa responsabilidade, não a responsabilidade, mas essa autoridade para Deus, como uma autoridade vinda de Deus. Uma outra coisa que nos auxilia, e aqui realmente estou falando coisas um pouco soltas, né, porque não temos como chegar à exaustão, mas pegarmos a nossa autoridade como pais e nos apoderarmos dela como nós sendo agentes de Deus, e não uma autoridade vinda de nós, nos ajuda agora em uma outra área.
Agora, não mais como filhos pequenos que nós estamos educando, mas filhos que nós já educamos e hoje em dia, muitas vezes, nos traz tristeza, nos traz desapontamento, que são os filhos, no nosso caso, que somos cristãos, né? São aqueles que estão desviados, são aqueles que nunca se converteram, são aqueles que blasfemam, ou são aqueles que têm respeito, mas não gostam de igreja de jeito nenhum. Para nós que somos cristãos, que criamos essas pessoas, isso dói. São pessoas muito próximas da gente, nós tínhamos uma responsabilidade sobre ela. Dói nós vivemos o Evangelho e sabemos que ela ainda não está salva. Dói muito. E deve doer. Isso é reflexo do amor que nós temos por eles. Mas, se não for o seu caso, com certeza, você conhece alguém em que é cristão, ou pelo menos se diz ser, que a vida dele de cristianismo, de igreja, gira completamente em torno desse filho. Tudo é relacionado a esse filho. Ele acorda pensando nesse filho, ora por esse filho, dorme pensando nesse filho, não vive bem por esse filho, não consegue se alegrar pelo filho dos outros que estão na casa de Deus. A vida dele torna-se focada única e exclusivamente nesse filho. E aqui eu vou ter que repetir para não ser mal entendido. Um filho que nós criamos que ainda não está salvo é doído. Se nós pensarmos o futuro dele baseado nas circunstâncias atuais, é doído, é motivo de choro e é motivo de oração, e devemos orar. Tiago 4,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Devemos fazer isso. Mas se a nossa vida gira em torno, e aqui não estou falando em forma de demérito, tá? Mas gira em torno de um ser humano, de uma outra pessoa que amamos muito, mas um ser humano, isso quer dizer que nós também somos idólatras. Isso quer dizer que no lugar principal, o primeiro trono em que deveria estar Deus, está o seu filho. Verdade. E aí você se engana achando que está com boas intenções, que é para salvar meu filho. Jesus salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Aqui eu vou ficar fazendo parênteses o tempo todo para você mal entendido. Continue orando para salvar meu filho, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se a sua vida está empacada por causa da responsabilidade dele, que ele que não recebe a Cristo, tem algo errado. Sabe o que é algo errado é esse? Você não utilizou da autoridade, você não se colocou como um agente de Deus, mas você se colocou como o superior a seu filho, como um objeto, e você tem posse. Lembra que eu falei? O Tito está falando? É meu. Então eu vivo em torno disso, eu quero o melhor, não presto para ninguém, eu tenho ciúme e por aí vai. Isso é pior do que os pecados descarados, adultério, mentira, que está na cara do pecado. Isso é travestido de meias verdades, porque é verdade que você deve amar seu filho, é verdade que você deve orar pelo seu filho, mas não é verdade que sua vida gira em torno do seu filho. Não é verdade. Se você ama mais o seu filho do que a Deus, não sou eu que estou dizendo. Deus fala que você não é digno dele. Você não é digno dele. Não sou eu que estou dizendo. Deus fala isso. E você, filho que ama o seu pai, também se aplica. Ama o seu pai, sua mãe mais do que a Deus. Você não é digno de Deus. Você não é cristão. Você acha que é. Não está convertido. Porque o primeiro lugar do seu coração não está Deus, está o homem. Eu estou sabendo que eu estou tocando numa linha muito sensível para muitos aqui. Para mim não o caso do Tito, mas eu tenho um pai também que está meio desviado, outro nunca foi convertido. Mas como a temática é paz aqui, isso é grave, né? Quando nós pensamos no nosso filho. Mas ainda que seja duro, se confrontou seu coração, que bom.
Esse é o Evangelho. O Evangelho serve para mudar mesmo. O Evangelho serve para mudar. Tenha paz na sua vida. Se você, durante toda a educação do seu filho, não se colocou como um agente de Deus, mas teve uma relação para com seu filho de posse, tudo bem, não tem mais o que fazer. Mas agora, olhe para trás e se coloque como um agente que você foi de Deus. Dado isso, você já educou seu filho, fez sua missão, continua orando e agora toca a sua vida. Amém, aleluia. Cresça espiritualmente. Aleluia. Você tem que crescer espiritualmente. Quanta coisa você já deixou de evoluir porque está empacado com o seu filho. E o seu filho está vivendo a vida dele. É verdade. É para continuar orando por ele. Novamente eu digo aqui, a oração sua pode muito em seus efeitos, mas se coloque como um agente de Deus. Fez o que Deus mandou? Agora é com Deus. Agora é com Deus. A gente fala que entrega os nossos filhos na mão de Deus, mas a gente não entrega. O que a gente está falando? A gente ainda está com o filho em nossas mãos, mas fala assim: Deus, aqui o filho na minha mão, haja dessa forma com ele, segurando ele, haja dessa forma, por favor. Clama, faz jejum, participa do mãe de joelho e filhos de pé. E ó, não é um demérito aqui. Vem e participe do Desperta Débora, não é isso? Desperta Débora. Ore pelo seu filho. Não é isso. Mas quando for entregar, entregue mesmo. Largue. Ore, ame, tenha aflições, mas entregue de verdade. Sua vida vai alavancar, sua vida vai fluir. Aleluia. Nunca perca o amor, a misericórdia, mas entregue nas mãos de Deus. Nós falamos que confiamos em Deus, mas não confiamos em nada. Nós entregamos partes da nossa vida para Deus, deixamos outras partes mais importantes na nossa rédea, porque vai que Deus dá uma titubeada. Nunca sabemos, né? Só é Deus. Eu que sei da minha vida, eu que sei o que é melhor. Se você nunca pensou isso, você já sentiu isso. Larguemos. Para fechar, abra o Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Esse versículo diz que, com relação à educação dos nossos filhos, não é que nós podemos agir, não. Nós devemos agir. Educar um filho não é uma possibilidade, é uma ordem, é um axioma, é uma premissa básica, é algo óbvio, lógico, redundante. É nossa responsabilidade. Como pais, simplesmente? Não. Como agentes de Deus. Deuteronômio 6, versículo 6, 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aleluia. Uma família cristã não educa um filho da maneira que eu falei no início. Nossa função não é simplesmente não deixar morrer e lutar para um dia conseguir um diploma. Não. Hoje em dia, então, diploma. Eu sei que muita gente quer o filho com diploma. Mas diploma? Eu sei que na época, né, antigamente, ter ensino médio era, meu Deus, o cara está formado. Hoje em dia, ter graduação, você não. Mas não é nem isso. Pode querer o melhor do seu filho, mas a finalidade não é essa. A finalidade é você encaminhar seu filho para que ele honre a você e a Deus, conforme o versículo 1 de Efésios 6. Porque é justo que o teu filho te obedeça, não porque ele tem medo de você, mas porque é justo, porque é o correto, porque é o normal. Esse é o motivo. Então, a criação de filhos é algo intenso e intencional. Por isso que eu falei, a gente se planeja para muita coisa na vida. Até com o que vai comer, o que você vai fazer no final de semana, você se planeja.
Por que você não senta com aquele que te ajuda a educar seu filho, quer seja avô, e não importa para como nós vamos educar nossos filhos? Por que você não senta para ver a dificuldade dele? Por que você não senta e para de sair vivendo a vida só pensando em só não vou deixar morrer, tem que dar comida, tem que dar o de melhor? Hoje em dia, há tempos atrás, se falava muito que filho não precisa só de alimento, precisa de atenção. E eu acredito, eu vejo que está mudando realmente isso. Só que não completou. Agora os pais dão as condições, é o melhor colégio, é o melhor tudo, aí o pai fala, né? Ele vai ter um garantido, tudo bem. E dá o de melhor, e também dá atenção. Só que acaba sendo o quê? Um pai e uma mãe, ou os responsáveis, que dão o de melhor, não deixa o filho morrer, como eu disse, e brinca. Acabou. É pai que dá comida e brinca. Falou-se tanto, tem que dar atenção. Tá bom, então eu vou brincar. Lembra de Deuteronômio 6? Quando você for deitar, ensine. Quando sentar, ensine. Quando estiver andando, ensine. Não é para brincar somente, é para ensinar. Cuidar de filhos é intencional e é intenso. É algo elaborado que requer pensamento. Não é simplesmente viver. Aleluia. Como eu disse, eu não estou aqui para ditar regra para ninguém. Só são princípios bíblicos. Fechando Deuteronômio não, Filipenses, versículo 4, fechando com o versículo 4, diz assim: não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, vamos dar o de melhor, vamos orar e chorar por aquele que está longe da presença de Deus. Continue. Só que olhe para o seu coração e vê aonde está o seu filho. Tudo aquilo que é criatura, você enxota do primeiro lugar. Tudo. Aquilo que não é criatura, coloque no primeiro lugar do seu coração de devoção. Qual é a única coisa que não é criatura? Deus. Ele é o único criador. Aleluia. Tem uma frase para fechar que alguém já deve ter pensado nisso aqui, tá? Mas eu não sei, então eu vou falar que é minha.